Como desenvolver autoconsciência? Todo mundo tem algum nível de consciência de si mesmo, por isso não vai ser muito difícil entender os conceitos. A ideia é tornar-se autoconsciente de si mesmo e dos seus pensamentos, ações e energia em todos os momentos. Quanto mais autoconsciente uma pessoa se torna, é mais fácil de manter altos níveis de ações, energia positiva e se manter na direção certa do sucesso. Logo, conhecer-se é parte importante no processo para sua prosperidade. Aqui está as competências básicas necessárias para tornar a lei da atração um imã poderoso de riqueza e prosperidade. Compreenda as suas emoções. Quando você realmente entende as suas emoções, você fica menos propenso a ser sobrecarregado com emoções e energia negativa. Você não pode evitar as emoções que o fazem se sentir mal, mas pode aprender a entender por que elas estão surgindo. Isso lhe dará a informação que você precisa para fazer mudanças em seus relacionamentos e meio ambiente, a fim de trazer mais equilíbrio emocional para a sua vida pessoal e também para a sua vida profissional, sua carreira e seus negócios. A maioria das pessoas é orientada para as emoções mais básicas, tais como felicidade, tristeza, raiva, medo, amor e ódio. São todas as emoções com as quais estamos mais familiarizados, mas há outras que você pode não saber como nomear em determinadas ocasiões, ou muitas vezes, nem se dar conta que elas estão acontecendo. Antes que você possa identificar corretamente as emoções que estão incomodando você, é imperativo descobrir o que está causando essas emoções. Isso lhe dará uma ideia do que é essa emoção e você poderá trabalhar corretamente para removê-la. Há, literalmente, centenas de emoções negativas que podem assumir a sua mente e moldar o seu comportamento. Algumas das emoções negativas mais comuns que bloqueiam a riqueza, que impede a prosperidade de entrar em sua vida não são tão óbvias, mas são muito potentes. Você alguma vez já sentiu medo, distraído, ansioso, apreensivo, mentalmente exausto, descuidado, envergonhado, confuso, desesperado? Já sentiu tristeza, se sentiu desanimado, preocupado, duvidoso, terrível, com raiva, culpa, ódio, impotente, invejoso, impedido, desesperada, inadequada, indeciso, ciumento, impaciente, oprimido, arrependido, ressentido, indigna, inútil ou intimidado? Todas essas emoções são extremamente prejudiciais para os seus esforços de atrair riqueza. Essas emoções bloqueiam a sua prosperidade. Claro, qualquer um que sente esses tipos de emoções pode tornar-se facilmente sobrecarregado. Mas não tem que ser assim para você. As emoções negativas não estão aqui para ser prejudicial. Elas estão aqui para ajudar você e servir como um guia. Aprenda a ser sensível às suas emoções e em breve você vai descobrir que as suas reações vão mudar. Se estiver se sentindo mal, as emoções negativas o fazem se sentir assim por uma razão. Você deve ser grato por sua emoção e pelo que ela está lhe dizendo, mas não deve deixar que controle você. As emoções não são lógicas. Elas nem sempre levam as pessoas a agirem corretamente, embora elas ajudem a tomar decisões. O seu trabalho é entender a emoção, e usar a lógica para pensar nas emoções sob uma luz diferente, e, em seguida, tomar uma decisão bem informada sobre como deve reagir. Em vez de se permitir ter medo, vergonha, ou enojado com as suas emoções, seja grato por elas. Elas são uma parte importante do que nos faz tão únicos. Apenas lembre-se de usá-las como combustível para sua energia positiva e de crescimento pessoal, em vez de permitir que elas controlem você e o jogue para baixo. Aprender a diferenciar intuição de sentimentos negativos. O medo e dúvidas são emoções importantes que servem como mecanismos de defesa naturais. Tem sido assim desde o início dos tempos, da eras pré-históricas, quando precisávamos nos proteger dos tigres dentes de sabre. O medo nos impede de fazer coisas que podem nos ferir, ou nos dar adrenalina para lutarmos ou fugir em determinadas situações. A dúvida nos permite analisar situações para não sermos facilmente enganados por outros e nos dá uma janela para a descoberta da verdade. Nos mostra uma nova possibilidade. Da dúvida, muitas vezes,
surgem grandes oportunidades. É claro que esses sentimentos negativos podem nos fazer perder muitas oportunidades ou ignorar algo que poderia ter sido muito importante para o nosso sucesso em construir riqueza e desenvolver a nossa prosperidade. O problema é quando essas emoções são assumidas com a intuição de que sabemos, com certeza, se algo é seguro ou verdadeiro. É por isso que precisamos aprender a diferença entre sentimentos negativos e intuição. Como se pode diferenciar entre os dois? É realmente muito fácil. Uma que vez você sabe o que procurar, você vê a resposta interior e física. As nossas reações fornecem as maiores pistas sobre se realmente devemos sentir medo ou dúvida sobre algo, ou se estamos deixando as emoções falsas nos levar na direção oposta ao sucesso. Há algumas diferenças entre emoção irracional e intuição. Sentimentos intuitivos verdadeiros não serão dirigidos emocionalmente. Intuitivamente, o raciocínio utilizado para se chegar a uma conclusão parte completamente do seu subconsciente. Isto faz com que muitos acreditem que a intuição é um processo paranormal ou até mesmo divino. E não faz você se sentir para baixo. É uma orientação, uma afirmação e não há vestígios de pensamentos negativos. Ela é o precursor da emoção, não o contrário. Quando se faz bom uso da intuição, ela ajuda você a perceber mais oportunidades e até ajuda você a desenvolver mais confiança em si mesmo. Por outro lado, pensamentos irracionais são movidos por emoções e assumem um condicionamento negativo. Eles podem ser condescendentes e até um pouco delirante. Você não tem o sentimento que lhe diz que você está no caminho certo e sua perspectiva pode até se sentir fora do equilíbrio com o universo. Outro sinal claro de que o que você está sentindo não é a intuição é que normalmente terá uma fonte, muitas vezes a partir de um ponto de vista psicológico, como experiências traumáticas do passado ou informações falsas que você recebeu na infância ou em uma idade ainda muito jovem. Quando você aprender a separar a intuição dos sentimentos negativos, vai descobrir que o seu caminho é um muito mais estável e o caminho para o sucesso e riqueza se torna muito mais claro. Moldando seus hábitos. Maus hábitos nunca são bons para ninguém. Mas quando se trata de se tornar uma pessoa bem-sucedida, rico e feliz que todos nós estamos buscando, os maus hábitos podem ser altamente destrutivos. De fato, eles podem ser o único responsável por todas as coisas negativas que acontecem em sua vida no momento. Um mau hábito pode ser qualquer coisa, desde gritar com todos os maus motoristas nas ruas todos os dias no seu percurso para o trabalho, a procrastinar em alcançar seus objetivos financeiros ou prosperar na sua carreira. Os hábitos ruins são difíceis de quebrar, enquanto que os bons hábitos são facilmente quebrados se você não se mantiver consciente das suas ações. O primeiro passo para eliminar um hábito ruim é aceitar que você tem pelo menos um ou dois deles. Se você, realmente, quer destruir os hábitos ruins que o empurram para baixo, pegue um caderno ou mesmo o bloco de notas do seu computador e comece a enumerar todas as coisas que está fazendo que você sabe que não devia fazer. Seja honesto consigo mesmo. Não importa o quanto pareça insignificante, apenas escreva. Escreva como cada ação sua afeta os seus objetivos financeiros e até mesmo a sua vida pessoal. Muitos desses maus hábitos, provavelmente, estão limitando significativamente o seu potencial para alcançar a prosperidade desejada. Depois de descobrir quais são os hábitos que estão impedindo você na obtenção de toda a riqueza que você deseja, encontre maneiras de adotar novos e bons hábitos. Comece com um hábito de cada vez até substituir todos os seus hábitos ruins. As diferenças vão surpreendê-lo. Só se lembre que é preciso um longo tempo para fazer essas alterações. Normalmente, entre 21 dias a um ano, dependendo da complexidade da sua força de vontade de fazer acontecer. Normalmente, mantendo-se a disciplina, 21 dias são suficientes para construir um novo hábito. Os padrões de pensamentos positivos ou negativos são percebidos quando você faz algo da mesma forma repetidas vezes com base em seu ambiente ou em qualquer outro estímulo. Esses padrões podem ser bons ou maus, dependendo do gatilho e como você reage. Por exemplo, se você responde aos desafios mais difíceis, com determinação,
dando a si mesmo alguns pensamentos de encorajamento. É um bom padrão de comportamento. Mas se você responde com pensamentos e atitudes derrotistas, reclamando que é muito difícil, obviamente, esse é um padrão de comportamento muito ruim. Saber o seu padrão de comportamento ajudará a eliminar os seus hábitos ruins através do pensamento positivo, usando afirmações que se correlacionam com os padrões de comportamento que você deseja criar. O seu comportamento tem um enorme impacto sobre as suas realizações. Depois de identificar os padrões de comportamento negativos e positivos, desenvolva o foco em usar a lei da atração para trazer mais resultados positivos em sua vida. Faça uma pesquisa. Descubra o que o leva a fazer certas coisas e o mantém preso no seu padrão de comportamento negativo. Faça uma lista de coisas que você quer fazer, em vez do comportamento ruim na mesma situação. Medite todas as noites sobre a lista de todas as coisas que você deseja alcançar e visualize-se responsável, alcançando todos os seus sonhos e haja para realizar com uma atitude positiva. Complemente a sua leitura em o que significa paradigma. Expectativas e crenças podem sabotar. É fácil ser pego esperando que algo aconteça como queremos. Temos grandes expectativas e acreditamos são as formas corretas de fazer as coisas. Mas, às vezes, elas podem nos deter sem nunca percebermos que está acontecendo. Porque podemos estar esperando que algo aconteça de forma específica. Acreditamos que esse é o caminho, e podemos perder a oportunidade real. Ficar preso em falsas expectativas e percepções equivocadas pode literalmente levar à perda de oportunidades reais. Isso não significa que devemos desistir dos nossos sonhos e intenções de criar uma vida melhor. Isso significa apenas que precisamos alargar a nossa mente para nos permitir infinitas possibilidades. Quando nós esperamos ir a uma determinada distância, as chances são de que só seremos capazes de ir tão longe quanto esperamos. No entanto, se esperamos que não haja limites para o quão longe podemos ir e não há limites sobre quanto sucesso podemos conquistar, as chances são de que isso aconteça. No momento, tudo o que você precisa é abrir os olhos para o futuro de prosperidade ilimitada. Não deixe que as expectativas sejam o que o motiva a continuar. Em vez disso, permita que as suas intenções o levem a continuar a fazer progresso. Dessa forma, se ocorre qualquer fracasso temporário, você não fica focado na decepção comum das expectativas, mas fica focado em suas intenções, que irá abastecer seu desejo de continuar. Isso é o segredo das pessoas que prosperam. Cada lombada, cada obstáculo que você experimenta, com este tipo de mentalidade, vai se tornar uma experiência de aprendizagem, em vez de uma desilusão. Lembre-se que mesmo quando as coisas não saem como planejado, continue a seguir as suas intenções. Seja persistentemente para encontrar maneiras de tornar os seus sonhos uma realidade. Os que recebem maiores recompensas, não é por quão longe eles vieram, mas porque eles não desistiram. Complemente a sua leitura em como criar intenções para o sucesso financeiro. Assuma a responsabilidade por suas emoções. Como você se sente sobre riqueza e dinheiro está tudo relacionado com as suas experiências e o meio ambiente onde você cresceu. Todas as coisas que ouviu involuntariamente, absorveu. Mas você pode mudar tudo em sua vida, assumindo a sua responsabilidade. Assuma, o quanto antes, o controle das suas emoções. A lei da atração funciona melhor para as pessoas que entendem que são os únicos responsáveis por seus sentimentos e seu bem-estar emocional. Todos nós permitimos que algumas coisas influenciem os nossos julgamentos e sentimentos, de certa forma, o que nem sempre é uma coisa boa. Você deve retirar a responsabilidade dos ombros alheios sobre como você se sente. São suas ações e as suas escolhas, e também as suas desescolhas que constroem a sua vida. Logo, você é o único responsável por como você se sente, por como vive, e o único verdadeiramente capaz de tirá-lo de onde está agora. Se você está vivenciando uma experiência negativa, tente encontrar um lado bom, mesmo no caos. Seja um aprendizado ou uma oportunidade. Sempre há algo positivo para ser percebido. PS. Aqui o melhor curso sobre prosperidade que eu fiz.